Bom dia, investidores! Sejam muito bem-vindos ao nosso Morning Call nessa terça-feira, dia 3 de setembro de 2024. Eu sou Lucas Serra, analista de investimentos aqui da Toro, e estou com ela, Stephanie Oliveira. Seja muito bem-vinda, Stephanie. Muito obrigada, Serra. Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma terça-feira com muitas notícias, entender um pouco dessa retomada do mercado americano hoje. E entrando um pouco nas notícias internacionais, a gente viu ali no slide no slide das commodities o movimento de queda e, de fato, o petróleo ele cai. É muito bem colocado, Stephanie. E por que o petróleo vem apresentando essa movimentação? Ao longo do final de semana, a gente teve divulgação de PMI industrial lá na China, PMI de Caixin também que saiu, e os dados vieram bem mistos e o mercado não gostou desses dados, mostrando que a economia industrial chinesa, essa parte industrial da economia, vem cada vez mais apresentando dificuldade para progredir, ou seja, a gente que imaginava que a economia pudesse se recuperar pelo lado industrial, aparentemente não é bem o caso assim. Então essa menor demanda por parte da China, que é um dos principais consumidores de petróleo quando a gente pensa a nível mundial, isso daí vem pesando para uma menor demanda e consequentemente jogando o preço do petróleo lá para baixo. Tiveram até alguns fatores que favoreceram o lado da oferta, como a própria paralisação das exportações foram feitas pela Líbia, que cortou cerca de metade da sua produção, depois até de alguns eventos relacionados a alguns grupos lá no país. E sabe quem que gosta desse petróleo mais baixo? Quem? Sobretudo Estados Unidos, que precisa recompor suas reservas estratégicas de petróleo, que eles gastaram muito ao longo ali de 2021, 2022, na tentativa de combater a inflação, e eles já se mostraram compradores a partir, né, de quando o petróleo está abaixo dos 80 dólares o barril. Mas vamos ver como que o OPEP, principalmente o OPEP+, reage a esse preço tão baixo e se possíveis cortes serão feitos, sobretudo na reunião de outubro agora. Passando para a próxima notícia, uma notícia mais sobre os mercados europeus. É isso. Enquanto os Estados Unidos estava pausado, a gente olhou para o mercado europeu e vimos um movimento de queda mais importante. Um dado que chamou bastante atenção foi a divulgação dos dados de venda. Acreditava-se que com o verão, os europeus, Serra, eles voltassem a consumir. E é o que geralmente acontece, é um período que geralmente observa-se uma, digamos, uma propensão, digamos assim, a consumir. Essa propensão a consumir acabou vindo, mas bem menor do que o observado no ano passado. Só para vocês terem ideia, nesse mesmo período do ano passado, observou uma melhora no consumo ali, nas vendas, de 4,1%. Esse ano, o aumento foi só de 1%. Então, mesmo com as temperaturas aumentando, o europeu ele ainda continua muito preocupado. E o que gera tanta preocupação do europeu que faz com que ele não gaste nem com o verão europeu ali acontecendo? É justamente a preocupação quando o inverno voltar ou quando o período de frio voltar. Porque o medo é que aconteça taxação e aumento do preço quando os aquecedores forem religados. Então essa preocupação com a energia, com o reaquecimento e com o gasto durante o inverno está fazendo com que o consumidor europeu fique com o pezinho no freio. Então vimos uma retomada, mas uma retomada bem fraca e bem menor do que o ano passado. Agora falando um pouco sobre minério, né? Já que a gente falou de petróleo em queda, minério está em queda também, de mais de 4%. 4% caiu ontem, hoje caindo mais de 3%, e pelos mesmos motivos até do petróleo, uma economia mais fraca no âmbito chinês. E não só da parte de indústria, igual eu comentei lá do petróleo, mas também pela parte imobiliária. A gente viu ao longo de 2023, agora também ao longo de 2024, o governo chinês tentando reaquecer esse segmento através, seja da injeção de recursos na economia para fomentar mais a questão de consumo, principalmente consumo dos estoques de imóveis que foram formados, seja através da redução de juros para hipotecas, mas isso não vem surtindo o efeito desejado. E o receio agora é que a diminuição das taxas das hipotecas, por outro lado, leve aos bancos também a reduzirem aquelas taxas que elas pagam por remuneração a quem deixa o dinheiro lá no banco, porque senão a margem do banco vai ficar menor. Imagina, o banco vai
ter menores juros por parte da hipoteca, mantendo os mesmos juros de remuneração a quem deixa o dinheiro lá, as margens acabam se comprimindo. E isso daí acaba que as pessoas não vão querer muito deixar o dinheiro lá no banco rendendo, uma vez que esses juros podem ser menores também. Então vamos ver como que essa situação vai evoluir. Não é uma situação favorável. Minério abaixo de $95, não vejo há muito tempo isso acontecendo, e pode ser mais um dia negativo para Vale, para Petrobras também por conta do petróleo e, consequentemente, um pouco mais negativo para o Ibovespa. Lembrando que Petro e Vale têm um peso ali de quase 25% quando somadas, compondo o Ibovespa. Passando para a próxima notícia, como as eleições nos Estados Unidos podem impactar tanto o comportamento do dólar quanto do ouro. É isso. Quando a gente fala em dólar e em ouro, nós temos uma expectativa de ou a pessoa está procurando uma reserva de valor e por muito tempo o dólar foi a escolha, ou então ela está procurando fortalecer a sua carteira pensando em moedas fortes, pensando no dólar. No ouro especificamente, muitas das vezes o foco era a proteção da carteira, ativos mais estáveis. Porém, com o cenário que nós vemos hoje, a possibilidade de investimento em ouro, por exemplo, através de ETF, trouxe muito mais facilidade. Então, muitas das vezes o ouro agora ele entra na categoria de investimento não só para buscar proteção, Serra, mas também para trazer um cenário de especulação. Quando a gente fala em eleições dos Estados Unidos, nós temos alguns cenários que o mercado ele observa. Um cenário de vitória dos democratas, acredita-se que o dólar ele possa permanecer talvez um pouco mais estável no patamar que ele está atuando. Por quê? Acredita-se talvez num combate à inflação um pouco mais agressivo, e esse combate à inflação pode trazer, num certo momento, um movimento de corte de juros, dólar apresentando uma ligeira realização, mas nada tão agressivo. Quando a gente fala em ouro e ainda num cenário de vitória de democrata, acredita-se que se a gente caminhar para esse movimento de fato de corte de juros, é possível que o ouro ele se fortaleça. Por quê? Uma vez que o rendimento dos títulos norte-americanos eles estão pagando menos, o investidor ele pode fugir para o ouro para tentar trazer mais rendimento. Agora vamos no outro cenário, um cenário de vitória dos republicanos. Republicano ganhando, acredita-se que a moeda, o dólar, ele possa aparecer, ele possa se fortalecer, operar no movimento de alta mais importante, por vários cenários. Aquele movimento de proteção para que as importações elas tenham algum tipo de defesa, algum tipo de taxação de outros países dentro dos Estados Unidos, entre outros cenários para fortalecimento da moeda. Depois que a moeda se fortaleceu, é possível observar um cenário de corte de juros e aí dólar volta a cair. Então eles acreditam que nessa notícia do Invest, o mercado ele traz muito uma expectativa de volatilidade com vitória dos republicanos e talvez um movimento não tão volátil assim como a vitória dos democratas. Enfim, de toda forma, eu acho muito importante a gente olhar para essas duas moedas com esse viés tanto de fortalecimento quanto de especulação. Agora falando um pouco sobre Brasil, a gente volta a falar das lojas americanas, dessa vez chamando o ex-Ambev para reforçar o time. É realmente um ex-membro da Ambev, que também participou da Domino's Pizzaria, agora foi chamado para Americanas para reforçar o time ali, para ajudar nessa questão de reestruturação, a empresa está em recuperação judicial, e também foi anunciado alguns investimentos por parte da Americanas, como encerramento da AMI Digital, enquanto um braço financeiro da Americanas, deve continuar ainda com alguma ligação com a Americanas ainda, mas não mais como era, como esse braço financeiro, deve ser alguma coisa mais de acumulação de bônus, cashback, algo nesse sentido. Vamos ver como que as ações se comportam, depois de já terem subido 20% no pregão de ontem. E passando para a próxima notícia doméstica, após uma série de recordes, o Ibovespa começa setembro com uma queda e pouca liquidez. Isso, gente, pouca queda, é uma pequena queda em setembro, mas se a gente observar agosto, o Ibovespa ele vem batendo 5 recordes. A gente trouxe um recorte um pouco para mostrar para vocês sobre o volume financeiro. Como ontem foi feriado nos Estados Unidos, o volume financeiro ele vai trazer uma queda, mas não é o pior volume que a gente já observou não, tá? No próximo slide a gente traz para vocês que o pior volume financeiro foi no Memorial Day, que foi um feriado em maio. Olha só, a gente observou ontem um feriado, um movimento ali de 11 bilhões mais ou menos. Então o volume foi fraco, mas não foi o pior observado não. Muito bom, Stephanie. Gostaria de agradecer a presença de todos ao longo do nosso Morning Call. Obrigado também, Stephanie. Muito obrigada, Serra. Um forte abraço e até amanhã. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.